Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com este fôlego de vida, vivendo em atitudes, sendo verdadeiro nas atitudes, porque Deus não vê exteriormente como o homem vê, Deus, Ele analisa as nossas atitudes, Ele nos conhece pelas nossas atitudes. E nós temos que ter a consciência pura diante de Deus, porque até mesmo antes de abrirmos a boca, Ele conhece a intenção de nossos pensamentos. Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. A sabedoria, mesmo antes da palavra, ela estava nos seios do Pai. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos do Filho, nós aprendemos do Pai, que ouviu dele desde antes mesmo do princípio, antes mesmo da palavra, ele já estava no alto dos céus. Só podemos aprender de Deus através daquele que veio do alto dos céus, habitou no meio de nós, aonde o próprio Pai o ressuscitou dos mortos e ele vive, ele governa, e através dele, quando nós estamos no caminho, porque em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos ensina também a parábola ali da semente, que a semente é a palavra de Deus, que é Ele mesmo. Quando se semeia à beira do caminho, o adversário, com as suas seduções, ele não permite que a semente prospere. A raiz, quando se cai nas pedras, não tem raiz, não prospera. Os espinhos sufocam os prazeres, os deleites desta vida. O dinheiro é a raiz de todos os males. O adversário, entre, como diz o joio e o trigo, ele sempre vai lançar setas, dados inflamáveis, para que o amor seja retirado do coração e que venha vir raízes de ódio, para arrancar o amor, porque o amor, a fé opera pelo amor, ele é o dom supremo, ainda que tivesse todos os dons que são irrevogáveis, sem amor nada seria. Tudo que nós temos que fazer é seguir a Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Ele diz: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados pela lei, alcance a graça, porque pela lei, se alguém tropeçar em algum ponto, está cometido desobedecer a todos. Mas pela graça sois salvos, aquele que crê no Pai, crê em mim, sereis salvos, porque o Pai envia em meu nome, em nome de Jesus Cristo, o Espírito do próprio Cristo, aquele que andou em verdade, porque, como a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E Jesus não falou como um homem, ele falou em espírito e em verdade. Ele falou do Pai, aonde ele foi vitorioso no julgamento, e todo aquele que assim o segue em espírito e em verdade, andando no caminho, ele alcança essa vitória, ele ressuscita
no último dia, mas há alguns que se entregam essa sabedoria para outros fins que não seja a salvação, a vida eterna, são corrompidos pelo próprio maligno, né? E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos, pelas atitudes, né? Existe pela fé, né? Na antiga aliança, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Existe um provérbio que diz, Provérbios 20, no versículo 11, diz assim: até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. É o caráter. Caráter não é como reputação, não é o que dizem, né? O caráter é aquilo que Deus trabalha em nós, né? É os traços que Ele imprime em nós através do Filho. Quando nós ouvimos, né, a sua voz, a Bíblia diz que os mortos que ouvirem a sua voz ressuscitarão. Nós temos que ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E através do que nós ouvimos, nós praticamos. Jesus Cristo diz: praticais o que eu vos ensino, assim como eu tenho praticado. Mas ali existia doutores, fariseus da lei, né, que diziam que ele blasfemava, porque ele dizia: por quais dessas obras que eu tenho feito, vós quereis me lapidar? E eles disseram: por nenhuma destas obras, mas tu, sendo um homem simples, querendo passar pelo próprio Deus, ele veio como filho do homem, em humildade, pela submissão, ele conquistou, ele herdou tudo que era do Pai. Ele conquistou sobre as potestades, ele tem a chave do inferno e da morte, os anjos sobem e descem sobre ele, tudo ele herdou do Pai. E todo aquele que o segue em espírito e em verdade, aqueles que praticam em atitudes, e quando se pratica essas atitudes, nós praticamos em oculto, porque Ele mesmo nos ensina: fazei em oculto, e o Pai que está nos altos dos céus vos galardoará. Não fazeis para ser visto por homens, como ele dizia, que eles oravam nas praças com as franjas, seus filactérios, cantastes lamentações, mas não choraste, nós temos que demonstrar, sempre estas verdades às obras, porque a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito é morto. Mas estas obras nós temos que fazer em oculto, para que o Pai que está no alto dos céus contemple, e nos galardoe, para que nós alcançamos a vida eterna, sendo o bom perfume, exalando o bom perfume de Cristo, do qual a base do perfume, que é o óleo, são os mandamentos, e a prática do Evangelho, praticando a humildade, a justiça, é que cria esse perfume e exala, porque quando o Pai sonda a mente e o intento do coração, nós, como mentes de Cristo, Ele aceita as nossas adorações, os louvores, a oração, porque, como Jesus disse, esses que hão de herdar a salvação, os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. Tudo que nós temos que compreender é que jamais a fidelidade de Deus será anulada pela infidelidade dos homens.
mais que o homem seja infiel, seja impiedoso, né, seja iníquo, isto jamais vai anular a fidelidade de Deus, porque Ele é a verdade, né? E assim como aquele que o segue, aquele que segue o pai da mentira, que desde o princípio foi assassino, né? Ele não fala de Deus, ele não fala da verdade, né? Ele está com o coração maligno, né? Ele não existe amor, foi arrancado, e estes ficam à beira do caminho, né? Porque somente aqueles que existem amor, que existe a fé perseverante, é que estão no caminho, né? São os que hão de herdar a salvação. E mais um dia que a gente continue perseverante no caminho, demonstrando ser verdadeiro com as atitudes, né? Como este provérbio diz, como uma criança que é sincera, que revela sua personalidade diante as suas ações. O seu próprio procedimento demonstra quanto ela é sincera e bondosa, né? Nós temos que ser prudentes, né? E jamais utilizar da insensatez, porque de Deus não se permite zombar, Ele tudo contempla, né? Assim, quando for aberto o livro, né? Ali no livro está tudo o que foi praticado e feito, né? É certo também que ninguém consegue compreender como Ele faz, né, para a sua misericórdia, né? Ele diz a Moisés: usarei da minha misericórdia com aqueles que usarem da misericórdia, né? Usarei da piedade com aqueles que usam da piedade. Mas a Bíblia nos ensina, né? Não alegreis da derrota de vossos adversários, antes que eu abençoe os vossos adversários, né? E resolva a não vos abençoar. Portanto, Deus, Ele tem a livre, né, vontade de operar como Ele quer. Mas cabe a nós demonstrarmos a verdade através das atitudes, desviando do mal, mantendo o amor em nosso coração, com uma fé sincera, né? Uma consciência pura diante dele. Porque, como a Bíblia diz, né, Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar aquilo que já está condenado. E é necessário que o encontre e o alcance, né? É necessário abrir o coração para que ele retire todo lastro, toda raiz de amargura, de ódio, de contenda, de ira, tudo aquilo que endurece o coração, e permitir que ele trabalhe, que ele derrame o óleo, que são os mandamentos, e com as especiarias que é o Evangelho, o ensino, se torne o bom perfume, né? E que exale este bom perfume, primeiramente para aquele que o tem para salvar a sua vida, e depois para anunciar as boas novas, o perfume agradável a outros que estão necessitados deste perfume. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.